bom dia. Olá, bom dia. De acordo com pesquisadores, agressores de mulheres mudaram de perfil nos últimos anos. Violência infantil e de gênero é tema de debate em São Luís. Professores e pais de alunos denunciam situação de abandono de uma escola municipal. Vai às compras? Escolha o calçado ideal para enfrentar os obstáculos do centro comercial da cidade. E veja também uma entrevista sobre a falta de políticas públicas para o tratamento de usuários de drogas. O Repórter Maranhão está começando agora. Dados divulgados pela Delegacia da Mulher revelaram que só em São Luís, este ano, já foram registrados 5.196 casos de violência contra a mulher. E o curioso disso tudo, Eli, é que o ato de agressão agora é praticado até mesmo pelos filhos. No Maranhão, houve um aumento no número de denúncias de violência contra mulheres. Só em São Luís foram mais de 5.000 ocorrências registradas este ano. Na maioria dos casos, as vítimas têm entre 18 e 25 anos de idade. E o que mais assusta é que um levantamento a partir de atendimentos na Vara da Mulher da capital aponta uma mudança do perfil do agressor de mulheres. Agora, a agressão está sendo de filho contra mãe. Isto é preocupante na medida em que as mães são sagradas. Os filhos não agridem mãe. Há um respeito muito grande à figura da mãe. Entretanto, quando tem o elemento droga envolvido, esta imagem é desconstruída. Então a violência ocorre. Também há a questão do gênero, da cultura machista, sexista, que, portanto, justifica os casos chegarem nesta vara. Ainda de acordo com o juiz da Vara da Mulher, em São Luís, faltam políticas públicas para resolver e ajudar no combate a esse novo agressor. A Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, também o Ministério da Justiça, deveriam ter políticas mais específicas e eficazes. Não é que não as tenham. O CAPS-AD está aí, mas na nossa visão aqui, é muito frágil esse tipo de política. Precisamos de repressão e de eficaz, evitar que a droga chegue na mão do usuário. Em São Luís, dados do Disque Denúncia revelam que houve um aumento das ocorrências, atingindo um índice de 77% em relação ao ano passado. A Escola Superior de Magistratura do Maranhão realizou um seminário sobre a violência infantil e também a violência contra homossexuais, travestis e transgêneros. O evento reuniu servidores do Judiciário e especialistas da área. A violência infantil e de gênero foi o tema deste seminário promovido pela ESMAN. Dados do Judiciário Maranhense mostram que só nas varas da mulher de São Luís e Imperatriz transitam mais de 3.200 casos. Foram inseridos 144 homens em programas de reeducação. Também já foram condenados com sentença transitada em julgado 122 homens, cumprindo pena por terem agredido as suas companheiras, suas mulheres. Além da proteção às vítimas da violência, o encontro debateu as medidas a serem tomadas junto aos agressores. Então, nessa perspectiva, não adianta atender apenas as vítimas, crianças e adolescentes e mulheres. Nessa perspectiva, há que se tratar também os autores da violência para que se quebre o ciclo. Porque senão a violência continua se reproduzindo. A Prefeitura de São Luís criou há 3 meses o primeiro Centro de Resgate de Relações Familiares do país. Nesse período, foram feitos mais de 200 atendimentos a pais, mães e parentes que agrediram crianças e adolescentes. Primeiro, nós fazemos atendimentos individuais, tanto com psicólogos, com assistentes sociais e com educadores jurídicos, para que o sujeito tome consciência do que está acontecendo e caminhe
encaminhem para o processo de responsabilização. Depois nós fazemos visitas domiciliares para observar os ambientes onde essa criança está exposta a esse contexto todo e a partir daí a gente vai fazendo atendimentos sistemáticos para definir um acordo em relação a esse agressor. O seminário discutiu também a violência contra homossexuais, travestis e transgêneros. Só este ano, 260 homossexuais foram assassinados em todo o país. Segundo este pesquisador português, a Lei Maria da Penha, que hoje se aplica apenas a mulheres, poderia ser estendida a travestis e transgêneros vítimas de violência. Não estamos mais na época da família tradicional, temos novos tipos de famílias monoparentais, famílias homoafetivas, temos novas realidades sociais e há que aproveitar a Lei da Maria da Penha para, a partir daí, de alguma forma, criar um novo ordenamento jurídico. Uma escola municipal da Vila Luizão está sendo alvo de vândalos e pichadores. Professores e pais de alunos inconformados com a situação denunciam a falta de estrutura da escola. A fachada, os corredores, as paredes das salas de aula e até as lousas da Unidade de Educação Básica Governador Leonel Brizola estão tomados por pichações. Nos 3 últimos finais de semana, a escola, localizada na Vila Luizão, foi alvo de vândalos. Além das pichações, os vândalos também quebraram janelas, vidraças dos basculantes e rasgaram os dossiês com históricos escolares dos alunos. Além disso, levaram chaves e materiais como carimbos e pincéis. É um clima de insegurança total, né? A gente fica aqui, vem com o carro, para na porta da escola, entra, não tem vigilância, então a gente fica aqui dentro, temos que trancar a porta, os carros ficam lá fora. E as crianças são vulneráveis também, né? Os alunos em geral, porque nós temos aqui a área que já foi arrombada, não conseguimos arrumar ainda, porque acho que está com falta de recursos da prefeitura e continua aberta ali a parte de trás da quadra aqui embaixo, né? Então está uma segurança total aqui dentro. Os professores acreditam que o principal motivo para as invasões frequentes é a falta de segurança na escola. Desde outubro, o prédio deixou de ter vigilância porque a prefeitura parou de fazer o repasse à empresa responsável pelo serviço. Os funcionários da empresa que fazia a limpeza na escola também deixaram de ir trabalhar por falta de pagamento. Não tem profissionais, os porteiros, vigilantes, as pessoas que estão hoje trabalhando na escola, que antes eram serviços prestados ou contrato ou da cooperativa, hoje nós não contamos mais com a participação de muitos deles. Por quê? Porque como eles não recebem, o vínculo deles, o de contrato de trabalho, vínculo empregatício, inexiste, né? Eles estão vindo aqui quando podem, até porque eles têm que buscar sobrevivência de alguma forma. A área ao redor da escola Leonel Brizola está tomada por mato e muita sujeira. Os alunos se arriscam ao praticar atividade física na quadra. Várias partes da cobertura já caíram e o que sobrou também ameaça desmoronar. A escola foi construída em 2006 e desde então nunca passou por reforma. Olha só, a porta já não está mais no lugar, foi parar no chão. Aqui no chão também a gente encontra muito resto de espelho quebrado. A lâmpada do vestiário também já não está mais no lugar. O espaço está tomado por muito entulho, sujeira, tudo isso causado pelos vândalos e pela falta de manutenção. Diante da calamidade, professores e pais de alunos fizeram um abaixo-assinado que será encaminhado ao Ministério Público. Os professores decidiram paralisar as atividades nesta segunda-feira. A gente decidiu que a gente vai parar até quarta-feira, vai ter a resposta, né, se vão trazer segurança, como é que fica, para nós podermos trabalhar, porque aqui está um caos. E a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Prefeitura, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta sobre as denúncias. E no próximo bloco você vai conferir uma entrevista sobre o tratamento de usuários de droga. É logo após o intervalo. Você vê imagens da Ponte Governador José Sarney, agora 11h10. Campanha pela Lei de Iniciativa Popular da Economia Solidária. São milhares de iniciativas, no campo e na cidade, que hoje existem sem um reconhecimento, apoio e políticas permanentes junto ao poder público. Mulheres e homens, através da cooperação, mostram que é possível produzir, comercializar e consumir de forma justa e sustentável.
Também é possível criar bancos e fundos rotativos da própria comunidade, feito pelas pessoas e sem depender dos grandes bancos. Venha se juntar a este grande movimento por uma outra economia, em que todos têm o direito de trabalhar sem ser patrão nem ser empregado. Assine o abaixo-assinado. Apoie o desenvolvimento territorial justo e sustentável. Saiba como em www.cirandas.net/Lei da Ecosol. Olá! A TV Brasil comemora o seu 5º aniversário com uma programação que acompanha você. Nas noites de domingo, você está convidado para viajar com a gente pelas terras de nossos queridos hermanos. Aos domingos, 7 horas, América Latina tal como somos. 10h30, Eu Soy Louco por Ti Cinema. E logo após, curta TV e Doc Latinoamérica. Venha descobrir a cultura, a história e a arte latino-americana em documentários e filmes inéditos e exclusivos. Um espaço único na televisão brasileira dedicado à produção audiovisual da América Latina. Que tal? Vamos à la película? TV Brasil, a sua TV pública. O programa certo na hora certa. A falta de políticas públicas destinadas aos usuários de drogas tem preocupado os profissionais da área. De acordo com os especialistas, maiores investimentos nesse sentido propiciariam melhores resultados no tratamento da saúde mental. E é sobre isso a entrevista feita pelo jornalista Roberto Fernandes. A droga hoje virou um problema não só de polícia, mas de saúde pública, tal a sua proliferação. É comum hoje ver o desespero de pais tentando salvar os seus filhos sem saber o que fazer, para onde levar, como tratá-lo. É para tentar descobrir um pouco de como fazer isso, ou pelo menos tentar discutir um pouco isso, que nós convidamos aqui o Dr. Rui Palhano, médico e psiquiatra, para discutir um pouco sobre esta situação. Dr. Rui Palhano, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer nosso, Roberto. Bom, primeiro, o país já, digamos, descriminalizou o uso das drogas. É problema de saúde, isso está definido. Se é problema de saúde, por que, principalmente os filhos dos mais pobres, não têm para onde levar os seus filhos que estão na dependência química? Interessante. Veja bem, se a gente for considerar a história das políticas públicas voltadas para as drogas, essa mudança tem pouco menos de 10 anos. Porque até então, todas as ações relacionadas ao consumo de drogas eram vistas de forma policial, relacionada ao tráfico de drogas e à cadeia. Então, os usuários de drogas eram presos, porque eram criminosos. Tinha leis federais que botavam o sujeito na cadeia. A partir da modificação legislativa de 2006, houve uma reformulação dessa legislação, privilegiando o entendimento que o uso de drogas correspondia a um aspecto da saúde pública, e é o que está se cada vez mais materializando. Historicamente, o nosso país não teve uma construção de uma política de saúde voltada para esses pacientes, já que durante mais de 100 anos eram criminosos, eram bandidos. Então, nós ingressamos numa coisa nova em saúde pública, que é entender que álcool, que o viciado, que o dependente de crack, de maconha, de cocaína, são enfermos, são doentes mentais. O sistema não se preparou para isto. Quer dizer, nós não temos um sistema de saúde pública apto para acolher essas criaturas, não só historicamente, quanto a própria natureza do tipo de doença. Quer dizer, hoje nós temos uma política de AIDS diferenciada no mundo inteiro, nós temos uma política de tabagismo diferenciada no mundo inteiro, nós temos uma política de hipertensão, de controle de diabetes, de obesidade, mas muito de saúde importante, mental? mas de saúde mental, lamentavelmente. Podemos colocar a droga como saúde mental? Podemos e deve. Essa aí é uma questão de saúde mental. Se destaca essa questão de álcool e drogas como uma coisa de referência, mas está no âmbito da saúde mental. Quer dizer, então o que acontece? O Brasil reconhecidamente faz um esforço muito grande. Então é referência em algumas áreas. Exatamente. E em compensação, nesta área especificamente... É um fracasso. É um desastre. E justamente pela pergunta que você destacou na entrada do seu programa. As famílias perguntam aonde levar as pessoas e não tem. Quer dizer, criou-se uma figura importante da saúde chamada CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Quando esse CAPS é voltado para álcool e drogas, chama-se CAPS AD.
Então, CAPS-AD, álcool e drogas. Para você fazer o quê? Tratar das ocorrências relacionadas ao consumo de álcool e de outras drogas. Certo. Só que no universo de pessoas que têm esses problemas, você tem um grande número que precisam de internações, que precisam de outras ferramentas dos CAPs que não tem. A política como está hoje, ela apenas tira da crise. Ela tira da crise em um hospital psiquiátrico. Ela não tem um serviço especializado para álcool e drogas na rede nacional que possa se encarregar de fazer isso. Se você tem uma dependência, você requer tempo para enfrentá-la. É isso mesmo. E um serviço adequado para fazer. Para fazê-lo. Se não é a mesma coisa de você colocar um paciente com tuberculose nas mãos de um dermatologista. Então, o CAPS, ele estaria faltando o quê, então? Um CAPS que pudesse ser preparado do ponto de vista funcional para atender situações de crise, situações de intoxicação, internações breves ou internações até de médio a curto prazo, que pudesse ter um pronto-socorro para desintoxicação, um pronto-socorro para atender essa população. Ou então, nos pronto-socorros da cidade, você ter uma equipe que possa cuidar desses dependentes. Porque é alto, é muito alto. Nós, por não termos uma pesquisa epidemiológica disso, acaba pensando que talvez seja pequeno, mas é muito grande a ocorrência de pessoas embriagadas, intoxicadas, cheias de drogas. E olha que nós estamos falando apenas das ilícitas. Das ilícitas, é verdade, né? É isso mesmo. Se ampliarmos aí para o álcool, que é uma droga lícita, é esse. Nós temos 30 milhões de alcoólatras no Brasil. 30 milhões, isso corresponde a mais ou menos entre 13% a 15% da nossa população. E essa população de alcoólatras, 7% já são de pessoas entre 13 e 17 anos. 13 e 17. 7% desse volume que eu lhe falei, de 30 milhões, estão entre 13 e 17 anos. Então, nós estamos preparando uma juventude alcoólatra que vão ser o futuro do país, vão gerenciar o país. E não é diferente também quando a gente passa para o crack, para a maconha? Não. Essa faixa etária também se destaca? Também. Nós somos o segundo país do mundo na utilização de crack, só se pede para os Estados Unidos, e somos hoje o maior país do mundo consumidor de cocaína. O cloridrato, o pó branco de cocaína. Enquanto todos os outros países latino-americanos reduziram suas taxas nos últimos 5 anos, o Brasil aumentou. Pouco, mas aumentou a sua taxa de consumo. Então, nós temos um gravíssimo problema a enfrentar, daí porque o próprio governo federal distinguiu esse problema com o crack tem jeito, o crack tem cura, tratar da dependência de crack, destacar o volume que cresce cada vez mais, para ver se a gente organiza medidas mais ostensivas assim. Nós estamos, então, nos dois polos, ou seja, na questão da segurança, falhando no combate ao tráfico, especificamente, e nesse aqui, que é cuidar de quem está dependendo, também estamos falhando. Exatamente. Eu até faria um pequeno reconhecimento até público do aspecto positivo das nossas polícias. Quer dizer, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal... Sim, essa está na ponta, né? Está na ponta e sabe mapear de recursos financeiros distintos, embora reclame com razão, porque falta gente especializada, falta pessoal, falta recursos, falta equipamento, mas faz um trabalho muito grande de desbaratar essas quadrilhas de criminosos. Sim. Então, devemos cobrar dos nossos gestores, da nossa representação federal, uma posição firme em relação a isso. Eu acho, Roberto, que começaríamos por aí. Ao mesmo tempo, preparar a sociedade para se incorporar mais nessa luta, porque não pode prescindir da participação social na mudança disso. Preparar profissionais que possam manejar com isso, porque não é qualquer um que trabalha com dependente de droga, nem de álcool. E criar serviços amplos na área da saúde para acolher essa quantidade enorme de gente que está aí precisando do nosso cuidado. Mas começaria por aí mesmo, que você falou. Bom, doutor Rui Palhano, agradeço a sua gentileza mais uma vez. Fique agora com os destaques do próximo bloco. E veja a seguir, São Luís lidera ranking de apreensão de produtos irregulares. E você vai ver ainda dicas para encarar as compras de fim de ano, logo após o intervalo. Você vê imagens ao vivo da Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro do São Francisco. Agora 11h20.
indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Cultura, diversidade, diversão, conhecimento, cidadania. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. São Luís ganhou uma estação climatológica que vai estar capacitada para escolher dados de análise e divulgação da previsão do tempo e também caracterização do clima da região. Essa estação é a terceira do tipo na capital e tem como objetivo fazer com que os alunos do curso de Engenharia Ambiental tenham uma visão prática da aplicação das teorias para análise do clima no estado. Nós temos hoje a Universidade Estadual fazendo isso e nós somos a primeira faculdade particular a ter uma estação meteorológica. Isso vai servir de instrumento para fornecer dados para todo o estado e vai servir de laboratório para os nossos alunos, né, para poderem desenvolver tudo aquilo que eles aprenderam na teoria em sala de aula, eles vão poder fazer aqui na prática. As coisas que são passadas para a gente é que realmente o meio ambiente ele tem sido muito deteriorado e a nossa função é exatamente diminuir esses impactos e mostrar para as pessoas que a conscientização é o melhor caminho. A estação climatológica estará capacitada a efetuar as medidas meteorológicas de interesse para o monitoramento climatológico da região. Serão informações sobre vento, umidade relativa, evaporação, radiação solar, entre outras. Vai ter no aspecto acadêmico, ela vai contribuir muito para o conhecimento dos nossos alunos de engenharia ambiental, já que eles vão poder, em loco, né, fazer a coleta das informações e essas informações vão variar muito quanto à questão climatológica, desde a insolação, radiação, quantidade de chuvas, etc., né? 38 municípios maranhenses receberam o selo Unicef Município Aprovado. Pois é, Edmilson, o selo reconhece os avanços na área da infância e adolescência no Maranhão e foi um evento em parceria com a Comissão Estadual do Pacto Um Mundo para a Criança e o Adolescente no Semiárido. Os municípios foram reconhecidos internacionalmente pelos avanços na área da infância e adolescência. O programa teve início em 2009. 154 municípios maranhenses aceitaram o desafio do Unicef e aderiram à iniciativa, mas apenas 38 obtiveram avanços significativos no fortalecimento das políticas públicas infanto-juvenis, que resultaram na melhoria dos indicadores sociais. São vários municípios, né, no Maranhão, 217 municípios, e apenas uns 20 ganharam o selo Unicef, né? Então isso significa que os prefeitos que ganharam o selo, né, o município ganhou o selo, investem em política que venha beneficiar a criança e o nosso adolescente. E aí isso é que é importante, porque o nosso prefeito se conscientizou que a criança e o adolescente é prioridade. Os programas nós fizemos vários deles, principalmente no campo da educação, no campo do esporte, no campo da assistência social e no campo da saúde. Nesses aspectos, nós desenvolvemos várias atividades, né, desde projetos de capoeira, projetos que venham garantir de fato a inserção e garantir ainda mais a defesa do direito da criança e do adolescente. Os nossos projetos assim, mudou muitas coisas nas escolas, que antes os jovens não tinham como assim, interagir juntos, que era uma rivalidade entre meninos e meninas. Aí mudou muita coisa. Segundo dados do escritório do Unicef no Maranhão, a desnutrição infantil caiu mais de 60% entre os municípios que aderiram ao programa. A distorção idade-série também teve queda de 26% entre os municípios inscritos no programa. Obviamente que nós e os próprios municípios reconhecem que, apesar desses avanços e desse reconhecimento, eles ainda permanecem com desafios, que eles têm que continuar investindo no sentido de cada vez mais avançar na direção da realização plena desses direitos. Mas, sem sombra de dúvidas, é o reconhecimento do esforço
desse conjunto de municípios na direção de melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes. Dados da Receita Federal do Maranhão mostram que mais de 1 milhão de produtos irregulares foram apreendidos este ano. Ainda segundo o órgão, o valor total dos produtos recuperados chega a quase 5 milhões. As imagens mostram algumas das destruições feitas pela Receita Federal no Maranhão. De acordo com o auditor fiscal do órgão no estado, mais de 1 milhão de produtos falsos foram apreendidos em 2012. Para a Receita, o saldo é positivo. Nesse ano de 2012, a Alfândega do Porto fez apreensões de valores superiores a R$1 milhão. A gente considera um número positivo, né, que mostra a eficiência do trabalho realizado pela Receita Federal do Brasil ao longo desse ano. Segundo dados da Receita Federal, o valor total de apreensões feitas em todo o estado este ano chega a R$5 milhões. O cigarro é o produto com o maior volume de apreensões, seguido pelas baterias de celulares e pelos relógios. CDs e DVDs estão em quinto lugar. No total, este ano, 950.400 maços de cigarros foram recuperados pela Receita. Em seguida, vem as baterias, com 58.890 unidades. Em terceiro, os relógios, com 34.847 unidades falsas recuperadas. Ainda segundo o auditor, boa parte das mercadorias tem como origem a região da Tríplice Fronteira, entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Quem for flagrado com mercadorias falsas estará sujeito a punições. A primeira penalidade é a própria perda da mercadoria, né? Caso seja constatado em operação da Receita Federal do Brasil que essa mercadoria entrou de forma irregular no Brasil ou se trata de produto falsificado, a pessoa tem a perda daquela mercadoria, é apropriada em favor da União. Além disso, a pessoa que pratica esse ato está sujeita às penalidades penais. A Receita faz uma representação para o Ministério Público Federal que avalia e, dependendo da situação, da gravidade da situação, a pessoa pode, inclusive, ser penalizada do ponto de vista criminal. No mês de dezembro, aumenta o movimento de pessoas no centro de São Luís dispostas a fazer as compras de fim de ano. Para encarar o sol quente e as ruas movimentadas, vale seguir as nossas dicas de roupas e calçados ideais. Acompanhe a reportagem de Wanderson Lima. Para encarar o comércio popular de São Luís, na Rua Grande, sob um sol de quase 40 graus e ainda com calçamento de paralelepípedos, é importante saber escolher as roupas e os calçados mais adequados. As dicas para quem precisa bater perna é sempre optar por roupas leves e claras. Tecidos de algodão são os ideais, pois permitem que a pele respire. Cores escuras, como o preto, devem ser evitadas, pois retém o calor. Homens e mulheres devem optar pelo tênis, que é considerado o calçado mais confortável para o vai e vem das compras. Sandálias rasteiras e sapatilhas também são uma boa opção. Qualquer tipo de salto é proibido, mas encontramos algumas corajosas. Tem que tomar muito cuidado, andar um pouco devagar, né? Porque é muita gente. Ando com jeitinho, devagar. É complicado porque tem muito buraco, né? Então a gente tem que andar com cuidado. Mas a maioria das pessoas veio à Rua Grande com roupas e calçados adequados. Fica mais à vontade para andar aqui nessas ruas, né? Se vier de salto alto... Não dá, né? É assim que tem que ser, né? E vir toda leve para poder encarar de boa. É verdade, para encarar a Rua Grande tem que estar preparado, né, Edmilson? Principalmente nesse período. Repórter Maranhão fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até amanhã. TV é Ciência, nesta quinta, 7h30 da manhã.